O convento de Santo Antônio fica localizado no atual Largo da Carioca, no alto do morro que tem o mesmo nome. Esse espaço, que é importante para os devotos católicos, mas também é importantíssimo para a história intelectual e política do Rio de Janeiro, é o tema do Minuto de Memória. Os primeiros frades franciscanos que chegaram ao Rio de Janeiro datam de 1592. Inicialmente eles se instalaram numa pequena capela dedicada a Santa Luzia entre o Morro do Castelo e a Praia de Santa Luzia e ficaram lá por 15 anos, até que em 1607 eles receberam a doação das terras do Morro de Santo Antônio e construíram sua igreja e seu convento. A pedra fundamental foi lançada em 4 de junho de 1608, com o projeto inicial feito pelo arquiteto, mas também frade, Frei Francisco dos Santos, e ao longo dos anos, o convento de Santo Antônio passou por várias reformas. A maior parte dessas reformas aconteceu no século XVIII, com a igreja sendo reformada e o convento foi praticamente substituído por essa construção atual, que na época tinha muito mais capacidade para abrigar os frades, que nos anos 1700 chegaram ao número de 120. Muitos desses frades foram muito importantes para a história política do Rio de Janeiro e do Brasil, como por exemplo o Frei Sampaio, que foi um dos principais mentores do Dom Pedro I e foi quem redigiu o chamado Manifesto do Rio de Janeiro. No texto desse manifesto, que tinha mais de 8.000 assinaturas, pedia-se ao príncipe que permanecesse no Brasil. O manifesto foi entregue ao príncipe em 9 de janeiro de 1822 pelo presidente do Senado, José Clemente Pereira, e nessa ocasião o príncipe pronunciou a sua decisão de permanecer no Brasil, no que ficou conhecido como Dia do Fico. E conta-se que na cela do Frei Sampaio, muitas reuniões de articulação política dos líderes da independência foram realizadas. Além da importância política, os frades franciscanos têm grande importância para a história intelectual do Rio de Janeiro e do Brasil. No século XVIII, por exemplo, a biblioteca do convento tinha mais de 5.000 títulos dos mais diversos assuntos e na sala do capítulo, que é o atual Salão de Confissões, chegou a funcionar uma universidade por mais de 40 anos. E entre esses nomes importantes para a história intelectual, eu destaco o Frei Vicente do Salvador, que é o primeiro autor brasileiro a escrever uma obra sobre a história da colônia no livro História do Brasil de 1627. Mas na metade do século XIX, o convento começou a passar por uma certa fase de decadência, muito por conta de algumas medidas adotadas pelo governo imperial, fruto de uma concepção que passava a existir e que buscava repensar essa relação entre Estado e Igreja. Em 1855, uma circular determinava a proibição da entrada de noviços nas ordens religiosas. Diante desse cenário de proibições, o convento de Santo Antônio chegou a ter, por exemplo, em 1878, só um residente. Mas mesmo diante desse cenário de decadência, a partir do 19, o convento nunca deixou de ser convento e ele está em atividade até os dias atuais. Mas o Morro de Santo Antônio, esse sim, passou por várias modificações ao longo dos anos. No final do século XIX, a encosta do morro começou a ser ocupada pelos soldados vitoriosos das batalhas da Revolta da Armada, que ocorreram entre 1891 e 1894. Só que o crescimento da cidade, aliado à falta de políticas públicas de moradia, fez com que gradativamente o morro fosse sendo ocupado por outras pessoas e se tornasse uma das primeiras favelas do Rio de Janeiro. A favela do Santo Antônio, a partir da década de 1920, passou por várias ações de desapropriação, até que no fim da década de 50, o Morro de Santo Antônio foi finalmente demolido. As terras do desmonte foram utilizadas para a construção do Parque do Flamengo. E hoje, no alto do morro, nós vemos apenas o convento e a igreja de Santo Antônio. Esse foi o Minuto de Memória. Continue acompanhando a gente. Curta, comente, compartilhe. Até a próxima!